Olha, vamos falar a verdade, né? Homem-Aranha 2, ele é considerado por muita gente, né, inclusive por mim, o melhor filme de super-herói já feito de todos os tempos. Mas você sabe que ele quase foi um desastre completo. O roteiro original era tão diferente que o Dr. Octopus, ele queria roubar a coluna do Peter Parker. Sim, a coluna. O Tobey Maguire, ele quase perdeu o papel pro Jake Gyllenhaal e até o título do filme seria outro. Hoje aqui, você vai conhecer essa e outras curiosidades dos bastidores que mudaram completamente toda a história de um dos filmes mais importantes de super-heróis. Então já deixa o like, se inscreve e bora lá começar. De baixo pra cima, a curiosidade 10 é que o nome original era bem diferente. Isso ia dar uma baita de uma confusão hoje em dia. Sabe por quê? Porque depois do sucesso estrondoso lá do primeiro filme, né, do Homem-Aranha em 2002, a Sony, ela não perdeu tempo, né, então já sabia que ia sair o 2. E deram sinal verde pra sequência do filme. A ideia era lançar o mais rápido possível, né, já mirando 2004, 2 anos depois. E o investimento, olha, ele foi muito pesado, viu? O orçamento ele pulou para 200 milhões de dólares, que para ter uma ideia, isso foi 71 milhões a mais do que o primeiro filme. A Sony, ela tinha certeza absoluta que o Homem-Aranha era a galinha dos ovos de ouro daquele estúdio no momento. E tava certa disso, né? Mas o que é mais legal nessa história é que o título inicial não seria só Homem-Aranha 2. A ideia era batizar a sequência de O Espetacular Homem-Aranha. Aí você acha que hoje em dia já viu um filme assim, né? E a ideia é homenagem direta nos quadrinhos clássicos, a famosa The Amazing Spider-Man, lá dos anos 60. Só que, conforme a produção ela ia rolando, o pessoal do marketing, né, ele começou a ficar com uma pulguinha ali atrás da orelha. Porque, na verdade, eles queriam ter certeza que todo mundo mesmo, ia entender, sem sombra de dúvidas nenhuma, que aquele era o segundo capítulo da história, que começou lá em 2002. Por isso, simplificaram para Homem-Aranha 2. E essa mudança gerou algumas confusões até um pouco engraçadas pelo mundo todo. Na Austrália, por exemplo, alguns sites de vendas de DVD, eles chegaram a cadastrar até o filme como um título antigo, né? Esse O Espetacular Homem-Aranha. Se não tivesse ficado ainda esse nome até hoje, ele teria mudado o jeito como a gente chama a franquia do queridíssimo Andrew Garfield, né? Olha, meu amigo, mas que loucura, né? A curiosidade número 9 é que o primeiro roteiro era um desastre total. Olha, ainda bem que eles mudaram, porque quando a gente pensa, né, numa sequência pro Homem-Aranha, faz todo sentido colocar o Dr. Octopus como o vilão principal. Afinal, ele é um dos inimigos mais icônicos do Aranha desde a edição número 3, lá dos quadrinhos, de 1963. Só que no primeiro rascunho, o roteiro para esse filme era completamente diferente do que a gente viu no cinema. E para ser honesto, parecia uma ideia horrível. Aquela primeira versão, o Dr. Octopus era muito mais jovem, quase da mesma idade ali do Peter Parker. E olha, não para por aí não, porque depois que ele coloca os braços mecânicos, né, que fica grudado no corpo dele, ele ficaria obcecado pela Mary Jane. E aí sim, meus amigos, o motor principal da história seria uma paixão doentia do vilão pela namorada do Peter Parker. Além disso, essa fusão que ele faz com os tentáculos, né, com a espinha dorsal, ela estaria matando o Dr. Octopus pouco a pouco. E qual seria o grande plano dele? Assassinaram o Homem-Aranha para roubar a coluna vertebral do Peter Parker. Olha, meu amigo, já que ela era geneticamente modificada, ela ia aguentar a fusão com aquela inteligência artificial dos tentáculos. Mas olha, você pode estar achando, tá horrível, mas piorava ainda. Porque o roteiro ele já tinha uma subtrama bizarra mostrando que o próprio Dr. Octopus tinha criado a aranha geneticamente modificada que picou o Peter Parker lá no primeiro filme. E ele também já tinha um antídoto para poder tirar os poderes do Peter Parker. Para fechar com chave de ouro esse roteiro maluco, o Harry Osborn colocava uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça do Homem-Aranha, que fazia a cidade inteira se virar contra o herói. Olha, vendo agora, né, esse filme, ele tinha tudo para ser uma bagunça inacreditável. Ainda bem mesmo que, né, a produção percebeu que o caminho estava bem errado e pediram para reescrever o roteiro inteiro, né? Tiraram essa obsessão estranha, né, pela Mary Jane e também transformaram o Dr. Otto Octavius, né, num cientista brilhante e renomado, que ele é motivado pelo amor à ciência e por uma tragédia pessoal, como a gente pode conhecer realmente no filme. Uma decisão que, olha, sem sombra de dúvida, salvou o filme, mas viemos aqui, né, poxa, podia ter vazado alguma coisinha desse filme, porque apesar de ser horrível, é minimamente interessante. A curiosidade número 8 foram as inspirações que deram esse novo rumo, né, uma inspirações do Superman e também dos quadrinhos, né, porque como o primeiro roteiro ele tinha sido jogado fora, o diretor Sam Raimi, ele foi buscar inspiração lá em outro lugar, e aí ele encontrou um filme
muito especial, Superman 2 de 1980. Sim, nesse filme, o Superman ele desiste dos poderes para tentar viver uma vida normal com a Lois Lane. Olha aí, talvez já pegou a referência, né? E no final ele vê que fez besteira e aceita de novo o papel de herói. O Raimi, ele queria exatamente essa pegada pro filme dele. Ele queria mostrar, né, um Peter Parker ali que perde os poderes e que não é por causa de um vírus ou uma mutação, mas sim por causa de um bloqueio emocional. Assim como eu citei bastante no vídeo aqui, no primeiro vídeo inclusive do canal, que eu falo, né, dos 3 Peters, confere lá porque vale muito a pena, tá o link aqui na descrição, né, porque na verdade essa pressão de ser o Homem-Aranha, de tentar ter uma vida normal, é tão grande que o corpo dele simplesmente começa a rejeitar as próprias habilidades. E para dar forma a tudo isso, chamaram o lendário roteirista Alvin Sargent. Ele reformulou todo o Dr. Octopus, transformando em uma figura trágica e também ao mesmo tempo uma espécie de mentor, de um pai ali pro Peter, né? O vilão agora ele tinha um arco completamente de redenção, assim como a gente viu no filme. E claro, o filme ele bebeu direto das fontes dos quadrinhos. Eles adaptaram a famosa história Spider-Man No More, ou também conhecida O Homem-Aranha Nunca Mais, de 1967. Na HQ, o Peter ele se sente desvalorizado e joga o uniforme fora. O filme recria essa cena quase quadro a quadro, o Peter jogando o traje na lata de lixo de um beco escuro e ainda vai embora caminhando normalmente. Uma das cenas mais icônicas dos filmes de super-heróis, sem dúvida. A curiosidade número 7 é que quase tivemos um outro ator no papel do Homem-Aranha. E olha, você vai ver que reviravolta, o plot twist que isso deu. Depois do sucesso absurdo ali, né, de 2002, o Tobey Maguire ele virou um dos caras mais cobiçados de Hollywood. Em 2003, entre um filme do Aranha e do outro, né, ele foi gravar Seabiscuit, Alma de Herói, onde ele era um jockey que fazia um monte de coisa, um filme totalmente emocional, né? O problema é que durante as filmagens o Tobey ele sofreu uma lesão muito séria nas costas, e a data para começar o Homem-Aranha 2 já estava chegando e ele ainda sentia muita dor. Nesse momento a Sony entrou em pânico, né, porque não dava para adiar o filme porque ele já estava custando uma fortuna, como falei bem aqui. Então o estúdio tomou uma decisão muito drástica. Começaram a procurar um substituto urgente para o Peter Parker. E o ator escolhido para vestir o uniforme foi o Jake Gyllenhaal, que naquela época, né, o Gyllenhaal e o Tobey Maguire, eles eram relativamente parecidos até que fisicamente, né? O Gyllenhaal chegou a fazer teste de figurino e ele estava praticamente pronto para assinar o contrato se o Tobey caso não conseguisse voltar. Mal a gente sabia que depois o Gyllenhaal ia voltar num filme do Aranha sem o Tobey e sendo o mistério. Felizmente, depois de muita fisioterapia, o Tobey Maguire ele conseguiu se recuperar e voltou a tempo pro papel. O que uma ameaça não faz com a pessoa, né? Perdeu o trampo, mas aí, meu amigo, aí deu um jeitinho, né? Claro que isso aqui é um extra, né? Mas parecia que o Tobey Maguire e a Kirsten Dunst, eles se davam muito bem ali nos bastidores, né, do segundo filme, e eles filmavam quase tudo sempre brigando, porque se isso for verdade, os dois mereciam um Oscar, né? Porque, meu, funcionava muito bem e parecia que eles realmente eram um casal ali dentro da tela. Olha, que atores maravilhosos. A próxima curiosidade aqui são os grandes nomes que quase foram o Dr. Octopus e porque o Alfred Molina é a escolha perfeita. Porque aqui escolher o ator certo por Dr. Octopus era a missão mais importante de todas, porque o vilão aqui ele precisava ser respeitável, ele tinha que ao mesmo tempo ser ameaçador, mas também gerar uma certa empatia com o público, sabe? Vários figurões ali de Hollywood, eles foram considerados, e a lista do estúdio tinha nomes nada mais, nada menos que Robert De Niro, Ed Harris, até Christopher Walken para fazer o papel. Mas ali o Sam Raimi, ele decidiu ir por talvez um outro caminho ali. Ele ficou muito impressionado com a atuação do britânico Alfred Molina no filme Frida, lá de 2002. E ele chamou ele só para fazer um teste. Deu que o Molina mandou tão bem, mas tão bem, que diferente ali do Duende Verde, onde a gente tinha no primeiro filme, que usava uma máscara quase o tempo todo, o Dr. Octopus, né, do Molina, ele sempre mostrava todas as emoções no rosto dele sem máscara nenhuma. E ele conseguia ser um doce cientista e respeitável. De repente ele vira aquela fúria cega de um homem controlado pela inteligência artificial. Foi tão marcante que quando ele voltou pro papel de Homem-Aranha sem volta para casa lá em 2021, parecia que ele nunca nem tinha saído do personagem, né? E aqui vai uma curiosidade bem de bastidores, ó, porque durante as filmagens também em 2004, o próprio Alfred Molina, ele dava apelidos carinhosos pros 4 tentáculos mecânicos ali do traje, enquanto minhas cachorras latem desesperadamente bem quando eu vou gravar, né? Que maravilha. Ele chamava de Larry, Harry, Moe e Flo. 2 deles eram para força bruta e os outros 2 para trabalhos mais dedicados. Sensacional isso, né? Isso aqui é maravilhoso.
A próxima curiosidade que eu vou trazer aqui é a pegadinha com o William Dafoe e como que ele adicionou isso no próprio filme. Porque no Homem-Aranha 2 foi um prato cheio pra cultura de memes. Hoje em dia, né, a gente tem pra caramba, e bem anos depois do filme ter lançado, né? Quem lembra daquele meme do Jonah Jameson dando risada, né, feito pelo J.K. Simmons, ou então do senhor de Kotovich, né, o dono lá do prédio russo do Peter, né, cobrando o aluguel dele a cada 5 minutos, mas a zoeira, ela não rolava só na tela, ela rolava também nos bastidores. A equipe, ela se divertia bastante durante as filmagens. Um certo dia, o Alfred Molina, ele chegou no set pronto pra filmar uma cena bem complexa como o Dr. Octopus. O que ele não sabia é que o Sam Raimi tinha armado meio que uma pegadinha pra ele. O Raimi, ele convidou secretamente o ator William Dafoe, o Duende Verde, lá do primeiro filme, só pra ele ir no set pra visitar. O Dafoe, ele vestiu os tentáculos mecânicos do Dr. Octopus e ficou esperando o Molina aparecer. Quando o Molina chegou no cenário, ele deu de cara com o William Dafoe atuando no lugar dele. Dizem que a equipe inteira ficou dando muita risada. Quem tava lá pode garantir que, mesmo sendo só uma brincadeira, o Dafoe, ele faria um Dr. Octopus incrivelmente assustador. Que cara que esse William Dafoe não faz assustador, né? E falando no Dafoe também, a cena em que o fantasma, né, do Norman Osborn aparece no espelho para manipular o Harry, uma ideia do próprio ator. Ele se inspirou na peça Hamlet de Shakespeare, onde o fantasma do rei, ele aparece para pedir vingança pro filho. Uma adição dramática que deixou a cena sensacional, né? Olha, toda a genialidade desse carinha. A próxima curiosidade é a treta pesada que teve na trilha sonora e como isso foi resolvido, porque a gente sabe que a música do Homem-Aranha, ela é inconfundível, né? Ela tem várias versões, tem do Ramones, tem Homem-Aranha, Homem-Aranha. Vou parar de cantar, né? Mas tem aquela criada pelo Danny Elfman, que eu não vou pôr o poder aqui por causa de direitos autorais, né? Que é o gênio, na verdade, por trás de temas também Batman e também os Simpsons. Depois do trabalho incrível que ele tinha feito no primeiro filme, era óbvio que o Elfman, ele voltaria para a sequência, só que as coisas esquentaram bem feio nos bastidores. A relação de trabalho entre o Danny Elfman e o Sam Raimi, ela desmoronou completamente durante a produção de Homem-Aranha 2, na verdade. O Raimi, ele começou a pedir um monte de alterações nas músicas e colocar faixas provisórias nas edições, o que isso irritou completamente o compositor Danny Elfman, né? Porque, na verdade, né, quando você se fala com um músico, com um profissional, não se faz uma coisa dessa. A briga foi tão feia que o Danny Elfman, ele deu entrevistas na época dizendo que trabalhar com o Raimi tinha sido a pior experiência da carreira inteira que ele já teve na vida. E ele chegou até a declarar que o diretor tinha perdido a empatia e que o ambiente de trabalho era péssimo, o famoso perder o vestiário, né? Por causa disso, o Elfman, ele abandonou a franquia e se recusou a trabalhar em Homem-Aranha 3, sendo agora substituído pelo Christopher Young. O tempo cura tudo, né, meus amigos? E muitos anos se passaram e agora depois, Raimi e Elfman se reconciliaram e voltaram a trabalhar juntos também em Oz, Mágico e Poderoso, e mais recentemente também em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas na época ali de Homem-Aranha 2, o clima nos bastidores era completamente de guerra. Imagina como esses caras passavam na frente do outro no corredor. A próxima curiosidade que eu trago aqui, que é as cenas deletadas e a versão 2.1. Olha, quem é fã tá ligado do que eu tô falando, né? Como quase todo grande filme de Hollywood, Homem-Aranha 2, ele teve dezenas de minutos de cenas cortadas na sala de montagem. Muitas dessas cenas eram focadas mais no humor, mas acabavam deixando o filme meio arrastado, com aquela famosa barriga, sabe? Tinha uma cena com um homem no elevador tentando vender ideias de marketing pro próprio Homem-Aranha. Cortaram uma sequência mais longa, que é ali quando o Peter, ele tá entregando pizza, e aí ele é humilhado pela recepcionista, que fala que ele chegou atrás de um minuto, né? Outras cenas, elas exploravam a vida acadêmica do Peter, mostrando ele desenhando no caderno durante as aulas, né, ali do professor Connors, e também diálogos muito estendidos na festa que ele tem de aniversário, e vai a galera toda lá onde ele tá morando junto com o Harry. Mas a cena deletada mais famosa de todas envolve o J. Jonah Jameson. Nessa cena, o uniforme abandonado lá do Homem-Aranha, que é entregue ao jornal Clarim Diário, que é vendido, né, que fica na parede preso ali, quando o J. Jonah fica sozinho no escritório, ele veste o uniforme vermelho e azul por baixo do terno e começa a fingir que ele próprio é o Homem-Aranha, pulando em cima da mesa e fazendo meio que umas poses de lançando teia. Meu, essa cena aqui, ela é maravilhosa, né? E mostra um lado completamente ridículo e também até divertido do personagem, né? Mas não fazia muito sentido ele fazer esse tipo de coisa. E também a maioria dessas cenas, ela foi lançada depois da versão estendida do filme batizada de Homem-Aranha 2.1. Se você é fã de verdade e nunca assistiu essa versão, então vale muito a pena conferir, porque ele é um prato cheio
dessas coisas super novas que eu tô falando aqui e mais outras citas. Penúltima curiosidade aqui é uma mudança sutil que teve no uniforme e o motivo disso é bizarro, mas também é incrivelmente genial. Se você comparar bem o traje do Homem-Aranha de 2002 para 2004, você vai notar pequenas e sutis diferenças, né? As cores elas são um pouco mais vivas, as teias que ela tem em relevo elas são mais prateadas, mas a maior mudança que tem é no símbolo da aranha que tem no meio do peito, porque no segundo uniforme a aranha ela ficou bem maior e também bem mais grossa e posicionada mais um pouquinho para cima do peito. E por que eles mudaram isso, a verdade, na final, né? Não foi só uma questão estética, foi por causa de uma exigência técnica do próprio diretor Sam Raimi, que ele percebeu que no primeiro filme, quando a câmera enquadrava o Tobey Maguire no peito para cima, o corte da imagem dividia o símbolo da aranha praticamente que no meio. A parte de baixo do símbolo acabava diminuindo na tela. Perfeccionista lá Kubrick que ele é, né, o Sam Raimi, ele exigiu que o figurino redesenhasse o símbolo para que a aranha ficasse 100% visível em qualquer ângulo, de close, de longe, de perto, e é esse nível absurdo de atenção aos detalhes que faz que esse filme talvez ele é dedicação pura porque é considerado tão bom quanto os do Tom Holland, eu acho. E a curiosidade 1 é porque esse filme continua sendo uma obra-prima, e olha, vou te falar o porquê, eu vou falar para você na verdade o porquê. Porque quando o Homem-Aranha 2 ele estreou lá em junho de 2004, ele quebrou recordes de bilheteria logo no primeiro fim de semana. No total, o filme ele arrecadou quase 790 milhões de dólares no mundo todo. Você pode achar que hoje, né, tem filme que vai menos, mas isso na época de 2004 era muita coisa mesmo. Foi a segunda maior bilheteria daquele ano, perdendo apenas para Shrek 2, né? A crítica especializada e os fãs, eles amaram o filme, e mesmo hoje, mais de 20 anos depois, né, a maioria dos fãs, eles concordam. Esse era o auge do cinema de super-heróis. Mas o que faz o Homem-Aranha ele ser tão especial, na verdade, né? A resposta é simples. Ele te faz não querer ser um super-herói. Porque pensa aqui comigo, ó, quando a gente assiste aos filmes do Superman, ou dos Vingadores, ou de qualquer outro, tudo parece incrível, tudo parece glamuroso, tudo é muito épico, né? A vontade de você poder ser aqueles personagens e ter aqueles poderes. Mas o Homem-Aranha 2 ele vai meio que na contramão disso tudo. Na verdade, ele usa o peso realista e doloroso de tentar levar uma vida dupla. Que ali no começo do filme, né, dá uma pena, uma dosinha realmente do Peter Parker, porque o mundo trata ele como lixo. Ele é demitido do trabalho, ele vai mal na faculdade, ele mora num quarto que tá, arregaçado, caindo aos pedaços ali. Ele vê a mulher que ele ama se afastando, né? Ele vê a tia May com problema de saúde, problema financeiro e desmoronando também do tio Ben, que ele também tem uma parcelinha de culpa ali do que aconteceu, e tudo de ruim acontece com ele, né, na vida pessoal dele. E o resultado direto dele tentar fazer a coisa certa como Homem-Aranha é quando ele finalmente decide desistir. E você entende perfeitamente o lado dele, faz sentido ele ter desistido daquilo. Você não julga o Peter, você entende, você fala, cara, no seu lugar, acho que eu também não ia querer ser super-herói não. E eu acho que é justamente por isso que a volta dele é tão emocionante, né, tem aquela conversa que ele tem com um garotinho e com a tia May quando tá fazendo a mudança, é um puta de um discurso. Até tem gente que acha que a tia May sabia que ele era o Homem-Aranha, que é lindo, é maravilhoso, e é muito legal porque a gente vê ele querer colocar o uniforme. E por que de novo, né? Não é por glória, não é por dinheiro, mas porque ele entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aquele retorno, ele ganha um peso gigantesco, porque ele abre mão da própria felicidade para poder salvar muitas pessoas que muitas vezes nem vão agradecer ele. E não existe nada mais heróico do que isso. Homem-Aranha 2 não é só uma ótima adaptação dos quadrinhos, é um estudo brilhante praticamente sobre amadurecimento, sacrifício e dever. Uma verdadeira obra-prima do cinema, é um filmaço. E você, acha que o Homem-Aranha 2 ainda é o melhor filme do Teioso, mesmo saindo 4, Um Novo Dia? Ou prefere algum desses outros, né, que tem do Tom Holland ou o Espetacular Homem-Aranha? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal também e deixa aquele like maroto para ajudar no engajamento. Eu sou o Dom e a gente se vê na próxima, belezinha? Até mais e Bancai!